American Psycho, o melhor filme que eu já vi. O Patrick Bateman, ele tem algo muito interessante, muito interessante. Ele quer se adaptar à cena do carro, que ele tá conversando com a namorada dele, né? Que ele tem uma namorada só por aparências, só por status social. Ele não ama ela de verdade. No final do filme, ele mesmo diz que só sente ódio e cobiça. Ela pergunta pra ele por que ele se mantém no trabalho dele, já que o pai dele é quase o dono da empresa, já que ele odeia o trabalho. Aí ele fala, porque eu quero me adaptar. É muito... Pra ele, a opinião das pessoas importa muito. E quando ele tá sozinho, né, sozinho dentro de casa, ele pode ser ele mesmo. Quando ele tá dentro de casa. Aí aparecem umas prostitutas, né, que ele chama. E ali ele mostra quem ele é de verdade, né, um psicopata. O Patrick, mano, ele tem esse algo interessante que ele se adapta. Ele não é igual o Loki, da série Loki, que o Loki fica resistindo e demora muito para se adaptar ao ambiente. Não é nem mesmo igual um vilão tradicional, né, dos filmes, que ele sempre é pego, ele é derrotado. Ele não é o tipo de vilão derrotado, ele não é o tipo de vilão com um passado triste, sombrio. Ele se mantém inteligente, ele se mantém rico e ele se mantém sempre as aparências, né? Ele sempre mantém as aparências. A primeira impressão para ele importa. E quando ele tá conversando, né, no restaurante com os amigos da namorada dele, porque não são os amigos dele, porque ele nem considera ninguém amigos, mas a gente vai usar o termo aqui, amigos da namorada dele, né? Vamos usar o termo amigos de trabalho também, colegas de trabalho, porque o Patrick não simplesmente... Ele não existe. Realmente ele não existe, porque ele não tá sendo ele mesmo. E na cena do restaurante ele mostra que ele finge se importar com os direitos do trabalhador, o meio ambiente, ele faz aquele discurso, né? Ele faz aquele discurso que é o contra-argumento, né? O contra-argumento dele pro outro amigo dele. O amigo dele faz um comentário antissemita sobre judeus. E o Patrick finge de ser bom moço e fala pra ele não fazer mais aquilo, né? Ele repreende o amigo, entre aspas, dele. Não faça esses comentários antissemitas. É isso aí. Ele é falso, mas essa adaptação dele é legal. Essa adaptação, muitas pessoas que não são psicopatas têm essa mentalidade de se adaptar. Não resistir e se adaptar. Fingir muito, mentir muito. O filme é mais do que uma crítica às pessoas muito ricas que só se importam com elas mesmas e todas as outras pessoas são inferiores a elas. É mais do que uma crítica aos grandes empresários, às grandes corporações. É mais do que masculinidade tóxica, mais do que agressividade excessiva, mais do que um exagero. Não é só isso, não é só isso. Não é uma crítica ao homem que finge ser outra pessoa, não é isso. Não, é isso, mas não é só isso. Vale ressaltar que a secretária do Patrick, ela é a única pessoa que o Patrick hesita de matar.
Nesse momento que ele hesita, aquilo dali mostra que, por mais que ele seja totalmente frio em suas decisões, né? Totalmente assassino em vários momentos, o que dá a entender é que, na verdade, aquilo dali não aconteceu. Por mais que pareça, né? Por mais que pareça que a autora disse, né? A autora disse, né? Que ela queria deixar uma interpretação pro público, né? Ela não afirmou se é uma ilusão ou se realmente aconteceu aqueles momentos de violência que o Patrick fez acontecer. Interessante, mas eu acho que foi tudo uma ilusão, porque quando o Patrick ele arrasta o corpo pela a parte principal do hotel, o corpo não sai sangue do corpo. Não sai sangue ali do corpo. O corpo tá enrolado numa sacola, num saco preto, né? E quando o amigo que parece gay do Patrick, amigo entre aspas, colega de trabalho dele, fala que, nossa, onde você comprou essa sacola? Ele pergunta, né, pro Patrick. E o Patrick, mas antes disso ele pergunta, Patrick, é você? E ele responde, não sou eu. Aquilo dali é uma dissociação, né? O Patrick, quando ele tá nesses momentos de loucura dele, ele se sente outra pessoa. Ele se sente outra pessoa, ele se sente realmente perigoso. Na mente dele ele é perigoso, mas ele não fez nada disso. Ele não matou ninguém. Eu tenho certeza disso. Ele sempre... Ele é invejoso também, apesar de ele ter tudo. Ele inveja o Paul Allen. Ele inveja só porque o Paul Allen consegue vaga num restaurante muito mais chique, muito mais difícil de conseguir reserva no restaurante. O Paul Allen tem um cartão que a galera acha mais bonito, né? Um cartão de vice-presidente. Todos eles são vice-presidentes, se você parar pra pensar, e todos os cartões são iguais. Todos são brancos. É um padrão, né? O mesmo corte de cabelo, ternos, Oliver People. Uma coisa muito interessante também é que o Patrick, quando ele hesita em matar a secretária dele, ele mostra ali um pouquinho de pena. Ele tem pena da secretária dele. Ele ia matar ela, mas ele sentiu uma pena ali. E o que acontece nessa cena? Ele ia matar entre aspas. Aquilo dali foi o momento em que a loucura do Patrick não subiu na cabeça dele. Ou seja, aquele momento ali foi real. Teve um momento, tipo assim, ele realmente ia fazer aquilo. Ele ia matar ela, a loira. Mas ele não matou porque na vida real ele não mata ninguém. Ou seja, naquele momento ele estava na vida real. Diferente dos outros momentos que ele levou as prostitutas e matou, né, com a serra elétrica. Ele matou uma com a serra elétrica. Esse momento aí não é real. Mas o momento que ele traz a secretária é real. Por quê? Porque ele não mata ninguém. Quando ele não mata ninguém, ele está sendo real. Esse é o ponto. O motivo para ser real é que o Patrick, ele é narcisista. O Patrick Bateman. E a secretária dele sempre ouve ele falando, né?
Sempre, sempre. Ele gosta de ver o interesse da secretária dele nele. Ele gosta dessa admiração. Então, como ele precisa falar, ele precisa que alguém ouça ele o tempo todo, alimentar esse narcisismo, né? E ela sempre elogia ele muito. Ou seja, ele gosta disso. Por isso que no momento que ele tá no mundo real e ele tenta matar ela, ele não consegue, porque o narcisismo dele é maior do que a loucura dele. Ele precisa daquela admiração dela. Ele precisa. Ela não é uma prostituta, ela não é o Paul Allen. Então a loucura dele não atinge. Não atinge ela porque ela adora ele. Ela o admira. Ela gosta do corpo físico do Patrick. Ela gosta disso. Ela gosta da beleza do Patrick. Ela gosta da posição financeira do Patrick em relação aos demais. Como ela elogia ele bastante, ela alimenta esse ego do Patrick. Então ele não mata ela. A loucura dele não é o suficiente, entende? Ele não entra no momento de loucura. Ele não entra nesse momento lunático, nesse devaneio dele de psicopata. Não entra nesse momento. Ele tá no mundo real ali conversando com ela. Ele tá sendo sincero conversando com ela. Ele mente pra ela uma vez, né? Que ele finge que ele tem reservas no restaurante que ele não tem. Ele finge pra manter para manter as aparências, né? Ou seja, chegamos na conclusão de que pela Jean ele sente uma pena. Ele sente essa pena. E antes dela sair, ela lembra ele sobre o jantar que ele tem, um compromisso que ele tem marcado. E ele fala: eu já tinha me esquecido, obrigado por lembrar. Ele diz isso. Ou seja, reforçando o fato de que ele precisa da Jean. E vamos falar sobre o final do filme. Quando ele confessa que ele matou o Paul Allen. E outro cara de terno diz pra ele: mas eu jantei com o Paul Allen há 2 semanas atrás. Quando ele fala que ele já jantou com o Paul Allen, ele realmente jantou com o Paul Allen. Eu vi umas pessoas na internet dizendo que, na verdade, ele se confundiu e não sabe quem é Paul Allen. Até porque ele confundiu, né, o Patrick Bateman com outra pessoa. Porque todos se parecem, né, o mesmo corte de cabelo, todos usam terno e gravata. A maioria das pessoas, né, todos, né, são vice-presidentes. Menos a Jean, ela é secretária, o que reforça o fato dessa comunidade de empresários machistas, né, que não dão um cargo de vice-presidente para a mulher ser a vice-presidenta, né, que reforça essa masculinidade tóxica dos empresários daquele ano ali, né, que foi feito o filme, o ano 2000. Ou seja, na minha opinião, né, o Patrick que tava conversando com outro cara de gravata, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um personagem figurante que não é importante na história, tá? Não é importante. Aquele cara realmente estava conversando com o Paul Allen. Realmente estava conversando com o Paul Allen. Ele estava conversando com o Paul Allen. E aquele detetive que apareceu pro Patrick. Uma coisa interessante é que aquele detetive só conversa com o Patrick. Ou seja, ele só aparece para o Patrick, ele só conversa com o Patrick Bateman. Ou seja, aquilo dali é uma criação da cabeça dele. O detetive, que é o mesmo ator que é o Norman Osborn, o Doente Verde do Homem-Aranha,
Ele estava com os dentes muito feios nesse filme. Ou seja, o detetive é uma criação na cabeça do American Psycho.